Boa tarde, turma. Boa tarde. Que Deus nos acompanhe e nos proteja durante essas reflexões que a gente vai fazer hoje sobre o tema Justiça das Aflições. Então, vamos ver qual é o recadinho que Jesus tem para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está no Mateus, capítulo 11, versículo 28. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre o tema Justiça das Aflições. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, essas aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Será que Deus quer que a gente passe por aflição para conseguir encontrar com Ele? Será que é isso que Deus quis nos dizer? Então, vamos entender um pouquinho. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, não se referia aos sofredores em geral. Todos nesse mundo sofrem, todos nós. Se a gente parar e pensar um pouquinho, em alguém que a gente conhece que não tem sofrimento, a gente não vai achar. Todo mundo tem as suas dificuldades. Que ele esteja num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Ah, então você quer dizer que eu tenho que sofrer, passar por as dificuldades, agradecendo por isso? Será que é isso? Então vamos entender. Isso está no Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Então, se eu acredito em Deus, se eu sei que Ele é a bondade, o amor e a justiça, então, como é que eu tenho que enfrentar essas aflições? Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou imparcialidade. Mesma coisa a gente com os nossos filhos. A gente não proporciona as coisas iguais para todos? Isso está no Allan Kardec, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes da vida, as vicissitudes quer dizer as dificuldades, tem, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Também está no Evangelho. E aí, como será que o Espiritismo explica essas aflições? Então, se no outro slide estava assim, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e se Deus é justo, essa causa deve ser justa, vamos ver o que o Espiritismo nos explica. Ele considera, entretanto, que as aflições são, em geral, oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessária compreendê-las e aproveitá-las como preciosa lição. Então, aí a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Bom, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas aflições. São ocasionadas porque Deus, não, essa irmã vai sofrer hoje. Será que é assim que funciona? Eu acho que não. Eu acho que as causas das nossas aflições, elas estão ali presentes para a gente poder analisar e entender por que a gente passa por determinadas situações. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, as aflições que a gente passa, as causas somos nós mesmos que geramos. E aí Jesus nos diz, felizes os aflitos, porque serão consolados. Esses aflitos, é importante que a gente entenda que esses aflitos quer dizer as pessoas que conseguem compreender as aflições e não ficam só reclamando, não ficam só colocando a culpa das situações difíceis nos outros. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5 do Bíblia de Jerusalém. Mas aí, o que significa aflição? Quais são os sentimentos que a gente muitas vezes sente quando surge uma aflição? Se quiser alguém ligar o microfone para dizer um sentimento de quando está passando por uma dificuldade, pode dizer aí rapidinho, por favor. Alguém? Medo. Oi, fala, Ariane. Revolta. Medo. Angústia. Isso. Revolta, medo, angústia. Angústia. É isso mesmo.
Então, a agonia também está fazendo parte desse grupo aí. A tribulação, a angústia, o sofrimento, a tristeza, a mágoa, todos esses sentimentos vêm junto com as dificuldades. E quando Jesus declarou bem-aventurados os aflitos, ele não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar outros ou situações pelos atos. Então, vamos colocar uma situação da nossa vida de todo dia, nossa vida diária. Então, por exemplo, você tem que chegar no seu emprego às 8 horas da manhã. Muito bem. Você sabe que você tem que acordar às 6. Ou então, às vezes, 5h30, se você tem que pegar metrô, ônibus, ou então trânsito, porque você mora na Zona Norte e vai trabalhar na Zona Sul. Só que naquele dia o despertador tocou, mas você desligou, e aí resolveu dormir mais um pouquinho. Quando você desperta, pronto. Você já sai na correria, não consegue tomar café, pega o ônibus cheio, leva a bronca do chefe, e aí você fala, poxa vida, eu acho que Deus não é meu pai, não é possível, olha o que Deus fez com o meu dia. Bom, mas espera aí, vamos pensar, quem foi que acordou tarde? Quem foi que pegou quis dormir mais um pouquinho? Então, essa causa da sua aflição, de você ter levado bronca do chefe, é tudo você que ocasionou. Então, muitas das situações que acontecem, a gente sempre culpa o outro. E, na verdade, nós somos as próprias causas das nossas aflições. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples acusar a sorte, a providência, a má fortuna, ao azar. Isso é muito comum a gente fazer. Muitos dos nossos males terrestres são resultados do nosso próprio caráter e proceder. Então, se você quer subir, receber um aumento de salário, de repente você toma uma atitude de passar por cima de um outro colega, fazendo o trabalho dele para mostrar para o seu chefe que você é melhor. E aí o seu caráter? E aí a sua ética? E aí as coisas não acontecem como você quer? E aí você reclama do teu chefe, do teu colega, e você mesmo teve um mau proceder. Caímos por nossa própria culpa e a nossa falta de atenção nas nossas atitudes diárias. Somos vítimas do nosso interesse e da nossa ambição. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, é muito importante a gente poder refletir sobre as situações difíceis. Então, o nosso problema está na nossa frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar, nós vamos pensar, nós vamos refletir de tudo aquilo. E, principalmente, vamos nos conectar com Deus e Jesus, que Ele está sempre nos amparando. Ele não vai trazer a resposta para você. Ele vai te dar uma intuição, uma orientação. Mas, para isso, é preciso que a gente mude a nossa atitude. Porque, muitas vezes, aquela situação difícil foi ocasionada por a nossa falta de atenção, e aí a gente não pode pedir para Deus e Jesus fazer o nosso trabalho. Nós é que temos que fazer a nossa mudança. Para aí, sim, Ele vai estar sempre nos amparando, nos dando força. Mas nós é que temos que fazer a nossa mudança. E aí, o que é preciso aprender com essa experiência? Isso é que a gente tem que fazer a cada situação difícil. O que eu vou aprender? Bom, eu aprendi que eu tenho que acordar mais cedo? Beleza, então é isso que eu vou fazer. Que lições a vida está tentando me ensinar? Então, eu tenho que não ser preguiçoso, eu tenho que ser mais organizado. Então, essas mudanças que parecem pequenas, mas fazem uma transformação tão grande no nosso dia, às vezes a gente acorda bem-humorado e aí durante um mau proceder nosso, as coisas não acontecem e a gente logo fica desestabilizado. É importante a gente estar atento às nossas atitudes. E o que preciso modificar na minha vida? Então, se a gente conseguir pegar esse pacote todo e fazer essa análise e entender que muitas vezes as nossas aflições são ocasionadas pela nossa falta de atenção no nosso dia a dia, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de caridade, pela nossa falta de fé. E aí, finalizando, a gente tem mais um recadinho de Jesus. Vinde a mim, clamou o mestre. Muita luz e paz a todos. Finalizando.
Muito bom. Agora tem que... Ainda tinha 3 segundos. Ó, tá. Muito bom. Gostei do... Muito bom, viu, Luzia? Beleza. Gostei bastante da sua apresentação, do que você fez com os slides. Estava muito bom, assim, dos exemplos que você trouxe para o cotidiano. Tá bom? Parabéns, Isso aí foi dica da sua esposa, viu? Parabéns, meu amor. Muito bom, gostei muito. Mas estava bom, sim, estava muito bom. E é assim mesmo, gente. É pegando exemplo do cotidiano, sabendo que os alunos, a dificuldade que eles vão ter, a gente já passou por isso daí, a gente sabe. Tem certeza que é água? É que nem o Jô, todo mundo Olha, ficava quem na mora perto da casa dúvida. dela, vai olhar essa caneca aí, viu? Eu nem vou usar com os alunos, viu? Não vou usar que Essa vai caneca ficar ela tá meio esquisita, dúvida. aquela caneca, a caneca de alumínio que fica bem gelada. Ai, tá meu ótimo. Eu não vou Deus. contar esse segredo não para vocês, viu? Tá muito bom. Eu gostei muito das apresentações de vocês. Parabéns. Eu acho que realmente vocês estão com uma base muito boa, vai ser muito tranquilo aí a coisa de vocês. A dificuldade vão ter, tem que ter dificuldades mesmo, não é? Quando eu falei ali que talvez a gente tenha aí mais de 25, 30 alunos cada turma, é uma realidade, né? A gente não sabe exatamente quanto vai ser, mas a gente se preparou aí para... A gente está com 250, na faixa de 250 a 260. Hoje eu não vi, mas eu estava falando para a Maristela, né? A gente está contando aí até 750 a gente segura. Na realidade, vocês seguram. E se todo mundo for ter... Porque, olha, gente, olha, minha conta é fácil. Se já que todos vocês vão ter Zoom, pelo que eu estou vendo aqui, o Zoom aceita até 98 alunos. Eita! Né? Nós estamos em 10 duplas aí, até 980 alunos segura. Não vai ser assim, não, gente. Não vai ser assim, não. Não vai ser... Quando passa de